Afinal, o que é ter compromisso com Deus e como saber se eu estou tendo esse compromisso ou não? Você sabe? Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e no vídeo de hoje eu vim fazer com que você entenda de uma vez por todas, finalmente, o que é ter compromisso com Deus, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou fazer com que você entenda de verdade o que é ter compromisso com Deus e mais do que isso, né, gente? De uma forma mais clara, mais objetiva e usando a palavra de Deus, tá bom? Então chega de enrolação e roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra você. Voltei e o vídeo de hoje vai ser aqui nós nessa intimidade, não vai ser o vídeo meio parado, né? Tô na mão aqui, como tá dando pra vocês perceberem, porque eu estava com saudade disso. Geralmente os últimos vídeos eram parados aqui e eu falando, mas como o vídeo hoje vai ser, eu creio que vai ser um pouquinho mais rápido, eu quero ter essa intimidade, essa comunicação aqui com vocês, tá bom? Mas vamos lá pro tema de hoje, né? Finalmente, vamos tentar entender no contexto o porquê que eu trouxe esse vídeo de hoje, né? Esse tema para esse vídeo de hoje. Bom, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre essa palavrinha compromisso. Sim, compromisso com Deus, compromisso com sua família, compromisso com as obras de Deus, compromisso com o reino de Deus, compromisso com seus amigos, compromisso... Enfim, existem diversas denominações de compromisso e diversas formas de você demonstrar o compromisso. Mas afinal de contas, o que significa você ter compromisso com alguém ou com algo, né? Às vezes com o seu trabalho, né? Às vezes com a sua faculdade. O que significa, afinal de contas, esse compromisso, né? O que é compromisso? O porquê que eu tenho que ter esse compromisso e como saber, principalmente, se eu exerço esse compromisso na nossa vida, né? E nesse vídeo vocês vão entender tudo isso baseado na nossa Bíblia, baseado na Palavra de Deus. Vou exemplificar através de um personagem muito importante que participou aí ativamente da obra de Deus, da história da Bíblia, né? E, enfim, nesse vídeo vocês vão conseguir entender tudo, tá? Então fica calmo, não se desespere, que eu vou conseguir, eu espero que eu consiga transmitir para vocês tudo sobre essa pequena palavrinha, tá? Mas antes disso, se você não é inscrito do canal, bora se inscrever, compartilhar o canal pra geral, deixar muito, muito, muito like, tá? Venha me seguir nas minhas redes sociais também. Bora compartilhar a palavra de Deus, tá? E se você compartilhar esse vídeo, se compartilhar o canal, você vai estar me ajudando e ajudando também o reino de Deus. Para que a palavra dele chegue em todo mundo, né? Em todos os lugares. Então, bora compartilhar, bora clicar no sininho que tá aqui embaixo. A partir do momento que você se inscreve no canal, aparece um sininho. Então, clica lá para você receber todas as notificações quando chegar vídeo novo no canal, tá bom? É isso, curta, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Bora me acompanhar em todas as redes sociais e vamos começar de uma vez por todas a entender o que significa essa palavra compromisso. Antes de eu explicar para vocês essas 3 perguntinhas que está aparecendo aqui na tela, em algum lugar dessa tela aqui, que eu havia falado para vocês que eu ia responder durante esse vídeo, eu preciso que vocês entendam a história de um profeta que está na Bíblia, que foi um dos profetas, assim, muito, muito, muito top, e que a gente consegue identificar um pouco e responder um pouco a essas 3 perguntas que tá aparecendo aqui na tela para vocês, através da história dele, tá? Bom, vamos entender primeiro quem é esse profeta, que eu vou falar sobre Jeremias. Sim, gente, você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre esse profeta de alguma forma, principalmente com relação a Jerusalém, né? Naquela época lá, Jerusalém acabou sendo destruída, né? O povo lá de Jerusalém acabou sendo cativos, né? Acabaram virando cativos da Babilônia.
E Jeremias, ele teve uma trajetória um pouco pesada, talvez. Tanto é que ele é considerado o profeta chorão, porque ele sempre chorava, sempre passou por momentos muito tensos na vida dele, né? E, mais uma vez, vou colocar para vocês aqui algumas referências para vocês que querem realmente entenderem mais a fundo sobre a história de Jeremias. Eu não vou ficar me enrolando, me estendendo muito aqui, porque não é a história toda de Jeremias que vai fazer com que a gente responda a essas 3 perguntinhas que eu coloquei anteriormente para vocês, tá? São alguns pontos específicos que eu quero trabalhar com vocês aqui para a gente conseguir responder algumas coisas, tá bom? Tô aqui com meu notebook para focar em pontos específicos da história dele, tá? Que eu anotei. E o primeiro ponto é que ele foi chamado para cumprir uma missão muito complicada, mas o chamado de Deus foi maior que a sua aflição. Por que eu falei isso? Porque desde o início, Deus já havia falado para ele que não seria fácil a missão que Deus colocou nas mãos de Jeremias. E tanto é que eu falei anteriormente para vocês que ele é considerado como o profeta chorão. Por quê? Porque ele passou por diversos tipos de aflição, né? Ele nem família não tinha, porque o próprio Deus, se eu não me engano, eu vou tentar achar aqui, que eu estava pesquisando, o próprio Deus falou que ele não poderia ter família, proibiu Jeremias de ter uma família. Então, ele não tinha aquele apoio, né, de uma família e tal. E desde o início, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, nos próximos pontos, desde o início a sua missão não era fácil. Principalmente porque ele ia contra o governo, né? Ele ia contra os reis de lá, ele ia a favor de Nabucodonosor, né? Muitas vezes ele ia a favor de Nabucodonosor, porque Deus falou que a vitória seria sobre Nabucodonosor, né? Sobre a Babilônia que ia dominar lá Israel, ia dominar Jerusalém, na verdade, porque o povo estava desviado. Nenhum dos pontos principais da trajetória de Jeremias é porque Jeremias, a missão dele principal era levar o povo ao arrependimento, né? Porque o povo acabou se tornando idólatra, acabou se perdendo de Deus, né? Acabou fazendo coisas que não eram a favor do que Deus queria. Enfim, então foram pontos muito trágicos na trajetória. Jeremias teve que passar por coisas muito pesadas mesmo, né? E, enfim, mas mesmo assim, o chamado de Deus sempre foi maior do que as suas aflições, apesar dele ter tido momentos ali que foram bem difíceis para ele, ao ponto dele querer morrer, ao ponto dele querer desistir, mas Deus estava ali sempre com ele, né? E o segundo ponto é que ele falava que Deus mandava ele falar, tá? Que foi o que eu falei anteriormente para vocês, que Deus direcionava ele, Deus determinou desde cedo que ele seria profeta das nações e que era apenas para ele falar o que Deus queria que ele falasse. Mas, né, por que ele conseguia falar e transmitir para as pessoas o que Deus queria que ele falasse? Porque ele ouvia a voz dele e não temia o que os outros iriam falar, né? Aqui entra 2 pontos muito importantes. Primeiro, Deus realmente falava com Jeremias e Jeremias ouvia a voz de Deus e transmitia isso para as pessoas. Laísa, mas como que eu vou saber como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como que isso realmente é a voz de Deus, né? E tem um vídeo aqui do canal, vou deixar nos cards para vocês entenderem mais a fundo sobre o que eu tô falando, tá? Sobre esse ouvir a voz de Deus, como que a gente consegue ouvir a voz de Deus de fato. E o segundo ponto é que Jeremias não temia o que os outros falavam, né? Claro, como eu falei anteriormente, teve momentos da vida dele em que ele queria desistir de tudo, né? O início, inclusive, da vida ministerial dele foi muito parecida com a de Moisés, né? E de tantos outros, de Salomão, porque eles eram mais novos, né? Então, eles falavam, como que um menino como eu, né? Falando agora de Jeremias, como que um menino como eu pode falar pelas nações, né? Eu sou apenas uma criança, sou apenas um menino, um jovem que não sabe nada sobre a vida, né? E isso não impediu de que Deus usasse muito ele, e ele foi muito, muito, muito usado por Deus, porque ele temia e falava o que Deus tinha que falar, e não importava o que os outros falassem sobre ele. E o terceiro ponto é
Ele foi zombado desde o início do seu ministério, mas mesmo muitas vezes questionando, né? Porque, como eu falei para vocês, não foi fácil a trajetória de Jeremias, ele passou por muitas aflições, mas ele também foi muito zombado e questionado, mesmo quando ele estava lá na cidadezinha dele. As pessoas não acreditavam, zombava dele, falava que ele não ia ter um futuro nem nada. E ele mesmo às vezes se questionava por isso, né? Como eu falei pra vocês, teve momentos do ministério dele em que ele falou: Não, Senhor, eu não quero mais, eu não dou conta, não é isso que o Senhor deseja pra mim, não é possível. E Deus sempre estava lá com ele, e ele acreditava que aquilo era o certo, né? Ele acreditava que o ministério, que o que Deus queria pra ele era o certo pra vida dele, mesmo às vezes se questionando. Ele questionava e Deus dava uma resposta para ele, e mesmo ele achando que aquilo não era de Deus, que não era o que Deus queria para ele, muitas vezes, por conta das suas próprias limitações, ele acreditava que Deus era o Todo-Poderoso e que Deus sabia exatamente o que ele tinha que fazer, né? E porque Deus afirmou que estaria com ele também, né? Tem um momento da passagem da história de Jeremias que o próprio Deus vira para ele e fala que eu vou estar com você, não temas porque eu vou estar com você. Basta apenas confiar e acreditar em mim. Bom, gente, basicamente essa é a história de Jeremias, tá? Que nós vamos estudar, que nós vamos precisar saber. A história dele é muito grande. Se eu não me engano, tem o próprio livro de Jeremias, né? Coloquei alguns textos aqui para vocês anteriormente para vocês estudarem mais a fundo sobre a história de Jeremias. Mas concluindo, né? Deus tinha sim um compromisso com Jeremias desde o ventre da sua mãe, porque na Bíblia também fala isso, que Deus já havia escolhido Jeremias como profeta das nações, profeta lá daquele momento que ele estava passando, desde o ventre da mãe dele, né? E mesmo duvidando de quem ele era, né? Deus nunca quebrou o acordo que ele tinha feito com Jeremias. Eu já entendi mais ou menos a história de Jeremias, consegui entender os pontos aí que você colocou, mas o que a história de Jeremias tem a ver com compromisso com Deus, tá? Vamos lá, primeiro ponto, primeira pergunta era, mas afinal de contas, né, o que significa ter compromisso com Deus? Segundo o dicionário, vou passar aqui para vocês o que o dicionário diz, para vocês não falarem, não é isso, lá é outra coisa. Pesquisei, tá no dicionário. E nada mais é que compromisso com Deus, é um acordo que você faz com Deus, né? No caso, Deus, mas o compromisso, a palavra compromisso, nada mais é que um acordo que você faz com a outra pessoa é um acordo, né? É uma troca ali, um comprometimento que você faz com a outra pessoa e ambas as partes têm que cumprir aquilo, né? É um acordo. É literalmente isso, gente, um acordo. Então, o que é compromisso com Deus? É um acordo que você faz com Deus, né? Teoricamente, para você falar, ó, Senhor, eu te sirvo, né? O Senhor me abençoa e tem aquela intimidade com Deus, né? O acordo com Deus que a gente faz com Ele é basicamente isso, né? A gente servir a Deus, cumprir a palavra dEle e através da própria palavra dEle, Ele nos abençoa, nos ajuda, nos direciona. E é basicamente isso. Segunda pergunta, tá? O que é a segunda pergunta que eu coloquei para vocês o porquê que eu tenho que ter isso? Ou seja, o porquê que eu tenho que ter compromisso com Deus. 2 pontos que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Gente, se a imagem estiver meio ruinzinha, se a voz estiver meio ruinzinha, é porque eu tô com saudade de gravar assim na mão com vocês. Então, enfim, são testes. Mas enfim, vamos para a segunda pergunta, que é o porquê que eu tenho que ter isso, né? O porquê que eu tenho que ter um compromisso com Deus. Porque quando você tem um compromisso com Deus, que é tipo o acordo que você faz com Deus, né? Servir a Ele, cumprir a palavra dEle e tal, Deus te dá forças, Deus te dá capacidade, Deus te proporciona situações em que você vai conseguir cumprir a missão que Ele te deu, né? O acordo que Ele fez ali com você, teoricamente, tá? Mas são 2 pontos aqui muito importantes quando você faz um compromisso com Deus e por que você tem que cumprir esse compromisso. Por que você tem que realmente exercer esse compromisso na sua vida? Primeiro ponto,
para não desistir de você. Como assim, Liza? Não só Jeremias, mas muitos outros profetas, outros personagens da Bíblia sempre tiveram dúvidas sobre ele mesmo, né? Jeremias, né? Usando o exemplo de Jeremias, que é a história que eu trouxe aqui hoje para vocês. Jeremias, desde cedo, duvidava de quem ele era. Ele não duvidava do poder de Deus, ele não duvidava do que Deus poderia fazer na vida dele, mas ele duvidava da capacidade que ele tinha para Deus cumprir o que Deus tinha determinado para a vida dele. Ficou confuso? É mais ou menos isso. Moisés, Jeremias, Salomão, o próprio Salomão fez isso também, porque é o que nós fazemos. Nós muitas vezes não duvidamos da capacidade de Deus de cumprir a promessa, a missão que ele nos trouxe na nossa vida, mas nós duvidamos de nós mesmos. E quando nós temos o compromisso com Deus, Deus sempre nos lembra de quem nós somos nele, né? E aí que entramos no segundo ponto, que é: você para de duvidar do que Deus te entregou. Quando você duvida de si mesmo, você está abrindo mão da missão e do propósito que Deus te entregou. Então, teoricamente, quando você acredita em si mesmo, acredita no que Deus é sobre a sua vida, acredita no que Deus pode fazer na sua vida, você não abre mão do que Ele te entregou, da sua missão, da sua vocação, do seu propósito. Então você acredita realmente que Ele é capaz de cumprir isso e muito mais na sua vida, porque Ele é Deus. Então, basicamente, é isso. Terceira pergunta que eu tinha colocado para vocês é: como saber se eu tenho isso, né? E para responder isso, eu montei uma frasezinha e aí eu vou falar aqui para vocês essa frase e depois a gente vai conversar sobre isso, que é o seguinte: como saber se eu tenho isso? Como saber se eu tenho esse compromisso com Deus? Simples, através das suas ações e da resposta que você dá a Deus com relação aos acordos que você tem, que vocês têm um com o outro, tá? Tô escrevendo a frase aqui porque ficou meio confuso o que eu falei. Mas basicamente, gente, é através das suas ações, através do que você faz com o que Deus te entregou, tá? Então, por exemplo, você tem um compromisso com Deus e Deus te entregou você ser pregador. Mas as suas ações não demonstram que você é um pregador. Então, dessa forma, você está fazendo com que o compromisso, o acordo com o que Deus fez com você, né, dele te capacitar e tal, para você ser um pregador, você não está exercendo esse acordo de forma positiva. Você não está cumprindo esse acordo que vocês tiveram, esse compromisso com Deus. Por quê? Porque as suas ações não falam o que Deus te entregou. Então, se Deus te entregou uma missão, se Deus te entregou um propósito ou algo do tipo, as suas ações precisam exemplificar de que você aceitou esse desafio, de que você realmente tem esse compromisso e fez um acordo com Deus. O Senhor me entregou isso, então é isso que eu vou fazer e vou me esforçar para cumprir esse propósito, para cumprir esse desafio, tá? E a segunda coisa, né, é a resposta que você dá com relação aos acordos que você tem um com o outro, né, que vocês têm um com o outro. Então é basicamente isso que eu falei. Não só as suas ações devem demonstrar que você tem um compromisso com Deus ou não, mas a sua resposta com relação ao que Ele te entregou. Então vamos supor que ele, usando esse exemplo também, né, vamos supor que ele falou que você vai ser um pregador top dos top. Mas a sua resposta, não só de acordo com as suas ações, mas também de acordo com o que você fala, com o que você pensa, com a forma como você age, enfim, a sua vida em si não dá a resposta que Deus esperava que Ele pudesse esperar de você através do que Ele te entregou. Então, por isso que geralmente nós falamos, né, que tipo, você tem que viver de acordo com o que Deus te entregou, você tem que viver de acordo com o que Deus espera que você viva. Por quê? Porque Deus quer que eu seja perfeito? Não, mas Ele quer saber se Ele pode contar com você. Ele quer saber se você realmente tem um compromisso fixo com Ele, se você topou fazer esse acordo de ter essa troca com Ele. Ele te dá algo
além da salvação, mas você também precisa demonstrar isso com ações, com pensamentos, com palavras, enfim, com tudo. Então, por isso que nós temos esse acordo, né, esse compromisso com Deus. Ficou confuso, mas acho que deu para vocês entenderem. E na história de Jeremias, né, contextualizando aqui, nós vemos muito isso também, né? O compromisso que Jeremias tinha com Deus, mesmo ele duvidando de si mesmo às vezes, mesmo ele duvidando do que Deus entregou para ele ia lá e fazia e cumpria a palavra de Deus, independente do que os outros fossem pensar, agir, enfim. Basicamente é isso. Isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham entendido. Tem muitos assuntos, gente, que são um pouco complexos, até mesmo pra gente explicar, mas eu acho que deu para vocês terem uma noçãozinha aí do que é compromisso, como saber se eu tenho, o porquê que eu tenho que ter. E leiam mais a fundo a história de Jeremias, que vocês vão conseguir entender mais a fundo sobre esse assunto também, tá? Coloquei referências aí durante o vídeo para vocês irem lá pesquisar, estudar um pouco mais a fundo. E é isso, acho que é isso. Curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo e o canal para todo mundo, para os seus amigos, para todo mundo que você acha que faz sentido esse vídeo. E, enfim, tudo que tem aqui no canal tá incrível. Vão lá me seguir nas minhas redes sociais também, porque tô fazendo projetos lá no Insta, nas outras redes também tem muita palavra, muito vídeo incrível para vocês, então corre lá para comentar, curtir, compartilhar para todo mundo, tá bom? E eu espero muito, muito, muito que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado desse vídeo e que finalmente vocês possam, né, passar a entender de fato o que é ter compromisso com Deus, tá bom? É isso, curta, comenta, compartilha, manda para todo mundo e beijo e tchau!